Muitas histórias foram contadas aqui, né? Não só na minha geração, mas em todas as gerações que se passaram, né? Meu pai sempre contava das histórias das experiências que eram vividas aqui nesse lugar. Hoje eu vou contar para vocês a história da televisão colorida, né? Que meu pai era o único que tinha televisão colorida aqui nessa redondeza, antigamente. Aqui não tinha as casas, não era tão moderno, não era tão contemporâneo, e as pessoas que moravam aqui nas proximidades, deixa eu só organizar o microfone, que moravam aqui nas proximidades eram de famílias muito humildes, né? Que para baixo, como eu falei para vocês antes, era um local onde o pessoal que morava ali morava em barraco de lona, aqueles barraquinhos de lona, né? Inclusive a minha mãe foi uma dessas, né? Que morava em barraquinho de lona e era aquela coisa, né? Era tipo um grilo, um lugar grilado que eles falavam, né? E era aquela coisa de vizinhança, né? Tinha suas brigas, barraco se montava um dia, depois no outro dia se virava, quebrava tudinho, vinha gente de outros lugares que não tinha espaço para morar e ia grilando esses ambientes. E meu pai ele tinha essa casa, né? Como eu falei antes, aí teve algumas casas que foram surgindo antes, que não tinha essas estruturas, né? Tinha outras que já tinham estruturas mais modernas, e meu pai morava aqui, nessa simplicidade. E o meu pai, ele conta essa história, né, que ele resolveu comprar uma televisão colorida, uma televisão na época para assistir. Ele acabou comprando uma televisão colorida e na época quem podia comprar a televisão colorida era quem trabalhava bastante ou era quem tinha uma condição melhor, né, que era aquelas televisão colorida de tubo, não é igual essas hoje, né, que a gente tem essas televisão LED fina, tem tudo quanto é tipo de televisão mais moderna, e naquela época era aquelas TV de tubo, né, acho que estava surgindo a época das TV colorida. E o meu pai comprou essa televisão, né? Essa televisão para ele que ele gostava bastante de assistir naquela época. E ele trabalhava tanto, né? Ia sempre saía para os lugares, lavoura, garimpo, essas coisas. E sempre que ele estava aqui, ele colocava essa televisão para funcionar. Ele comprou essa televisão nessa época e colocou aqui nessa sala, né? Tinha até um localzinho aqui que antigamente tinha um espaço onde ele colocava a televisão. Essa televisão sempre ficava por aqui. Aí ele sempre assistia, né? Na verdade, quem assistia mais era o povo. Chegava à tarde, a criançada achava aquilo encantante, né? Encantador, o pessoal, as vizinhanças que moravam aqui pelas redondezas, né? E sempre pedia para ele para assistir. A criançada, né? Inclusive tinha hoje já é uma senhora, já é avó, a pessoa, né? Ela já é mãe, avó, já cresceu, sempre vinha para pedir para assistir a televisão, para estudar. Outros assistiam, gostavam bastante, que ele sempre contava essa história. A história da Tieta do Agreste, né? Que era uma novela que repetia durante a tarde, né? E na época, essa Tieta do Agreste, o pessoal tudo vinha pra cá nessa sala, ficava todo mundo aqui assistindo. E gostava de todo mundo vir pra cá para assistir essas novelas, à tarde e à noite, né? E a televisão virou a sensação no momento ali, né? Porque o povo não tinha lugar para assistir, sempre aparecia na porta do meu pai, vinha aqui assistir, sentava nos bancos, nos lugares, se adaptavam aqui, criançada, todo mundo, e ficava ali, né? Naquele sonho da ilusão, porque era o melhor que poderia oferecer para o povo da época, né? Naquela condição tão simples, tão precária, tão difícil para a população, para o pessoal ali, principalmente o pessoal que não tinha casa, que morava nos barracos, ter sido dessa forma, né? Acho que meu pai naquele momento ele pôde proporcionar isso pro pessoal. Aí o tempo foi passando, né? Acho que passou um tempinho ali, meu pai teve que sair, deslocar da cidade para trabalhar, e nisso ele deixou a televisão aqui nessa estrutura, né? E aquela televisão naquela época, essas televisões, que era uma televisão enorme, né? Lembro que até hoje da caixa que tinha aqui, infelizmente jogamos fora, fizemos um limpo aqui. Era Panasonic era muito cara. Naquela época sendo de tubo, né? Os pessoais costumam dizer que essas televisões de tubos antigas elas eram melhores para assistir, né? Tinha uma reprodução melhor para assistir naquela época. Era muito caro naquela época, era coisa, né? Caríssima. O pessoal ali e tal. Aí aconteceu que meu pai teve que viajar, né? Para trabalho, sair para trabalho e aconteceu que a televisão dele foi roubada, né? Quebrou uma parede da casa aqui, que era totalmente frágil, e retiraram essa televisão que era super pesada na época e levaram, parece que venderam a televisão. Os... A pessoa que roubou, né? Meu pai sempre contava que soube quem foi, acabou vendendo a televisão por lá e acabou ficando com o dinheiro. Então, assim, a hora que ele chegou, no caso a minha tia, que morava aqui na frente, sempre morou aqui,
pegou a bicicleta, né? Porque naquela época a locomoção era de bicicleta, era como umas bicicletas assim, ó, que aquela ali é Caloi. Depois eu vou contar a história pra vocês dessa bicicleta. Aí a minha tia teve que sair pedalando aqui, né, pra ir onde meu pai trabalhava pra avisar pra ele que a televisão, infelizmente, foi roubada, né? Que percebeu ali e tal, e a televisão foi roubada e a casa dele, ele voltou de lá, né, pra, pra controlar a situação. A parede estava quebrada, infelizmente. Aí ele voltou, arrumou tudinho e tal, e nessa que ele perdeu essa televisão que ele tinha, que era uma televisão muito cara na época, mas igual eu tava falando pra você, eu vou falar da parte boa, essa televisão era a sensação do momento aqui pro pessoal, né? Era o que o pessoal gostava de fazer, aquilo que meu pai poderia proporcionar pro pessoal mais simples daquela época. Meu pai era sempre visto e essa pessoa simples, que sempre proporcionava alguma coisa legal para as outras pessoas. Então eu tenho orgulho de ser filho do seu tião, ter essas histórias para contar, né? Dessa casa aqui que deixou memórias aí pra gente sempre lembrar e relembrar por muito tempo. E esse daí, essa é mais uma das memórias aqui da famosa Casa de Barro.